Olá, nós vamos apresentar para vocês o artigo que nós escrevemos, denominado Análise das Concepções sobre Avaliação Progressista e Conservadora de Professores de uma Escola Estadual Paranaense. Então, nós escrevemos este artigo com o intuito de perceber como esses professores significavam a avaliação. Então, como eles compreendiam o fenômeno, se eles compreendiam de forma progressista ou conservadora e como eles visualizavam o aluno entre todo esse processo. Para isso, então, nós usamos uma formação continuada chamada Semana Pedagógica do Estado do Paraná. Investigamos, então, 16 professores por meio de um questionamento. E aí, com isso, a gente queria estabelecer um paralelo entre a ação deles e a concepção de avaliação que eles tinham. Para isso, nosso objetivo geral era compreender esse entendimento dos professores acerca da avaliação e como ele se articulava com essas ações que ele desenvolvia na prática. E aí, classificar, então, de acordo com as concepções progressista, geral ou conservadora, que nós vamos apresentar mais para frente. Então, avaliar. Afinal, há toda uma historicidade desse conceito, dessa prática de ensino. A gente se questiona frequentemente quanto ao entendimento de avaliação. Para a gente, professor, é uma angústia avaliar. Muitos acham que é algo maçante, algo que deve punir o aluno. E alguns autores discutem esse conceito justamente nessa perspectiva. Então, uma das tarefas mais complexas que nós podemos definir é avaliar os alunos. Nesse sentido, então, nós temos que nos policiarmos frequentemente em relação à concepção de avaliação e à prática pedagógica de avaliar. Então, quando a gente relaciona os aspectos epistemológicos, a gente vê que avaliar é um instrumento qualificador, que o sujeito da avaliação é o aluno e o objeto é a aprendizagem. Então, nós temos uma discussão de comportamentalismo, que veio de Tyler desde 1960, que discute justamente essa avaliação com objetivos definidos pelo professor. Então, mesmo com esse tempo todo, desde 60, nós sabemos que ainda hoje nós temos avaliação no formato de testes, no formato de registros. Então, a gente pode culpar o professor por isso? Não, justamente porque há carência na formação, tanto inicial quanto continuada, em aspectos avaliativos. Então, pouco se evoluiu desde esse enfoque do Tyler até os dias de hoje. Então, nós precisamos orientar mais os professores em relação a essa prática educativa, para que eles tenham um novo olhar e tenham novas perspectivas, sendo o sujeito como protagonista, que ele insira o aluno como agente do seu desenvolvimento frente aos contextos educacionais, sociais e políticos. Então, esse novo olhar avaliativo é muito importante. Então, por que a gente decidiu fazer esse trabalho? Porque nós fizemos o questionamento para esses professores. Como podemos definir a avaliação? Depois que fizemos esse questionamento, então, nós vimos que houve várias respostas e algumas delas poderiam se classificar dentro de uma perspectiva comum. Então, vamos ver quais foram as classificações de concepções que a gente determinou para que depois avaliássemos as respostas dos professores. Então, a primeira classificação nós chamamos de concepção avaliativa geral. Então, o professor, nesse caso, ele é o avaliador, quem é responsável pelo processo. Então, ele age de forma subjetiva, de acordo com as mudanças. E, nesse sentido, a avaliação ela é necessária para o processo, porque ela deve ser frequente e deve ser diversificada. As provas devem ter relação entre conteúdo trabalhado em sala. Então, de acordo com esse conteúdo, há várias possibilidades que o professor vai acompanhando os alunos. Então, nós temos, então, uma interligação entre o social, cognitivo e o ontológico. Tá? A próxima concepção nós chamamos de conservadora. Então, você pode observar que ela é unidirecional. Ela vai do professor para o aluno. Então, ela enxerga a avaliação como um processo complexo e que o aluno é punido, como a gente discutiu anteriormente. Desde 1960 há estudos que comprovam
e essa concepção avaliativa. E aí, como eu sei que o aluno aprendeu? Então, nessa perspectiva, a prova é o único instrumento que vai medir, julgar o que eles compreendem. E, para isso, tem aquela parte emocional, que pode gerar frustração, injustiça, inferir no processo de aprendizagem de toda a vida do aluno. Então, há algo mecânico, estático, mais engessado, e o professor ele vê a avaliação como medir o que o aluno aprendeu. Então, nós vamos ouvir um pouquinho das falas dos professores para ver como isso foi feito. E a progressista, que é bidirecional entre professor e aluno, essa troca. Então, ela é aquela avaliação contínua, aquela avaliação em que o professor ele tem uma fundamentação por trás, que reflete na sua prática, que usa diversos métodos para avaliar e trabalha muito do que foi feito em sala e do que é dia a dia do aluno. Então, a prova é um meio de ensino. Então, o erro é muito valorizado nesse tipo de concepção avaliativa. E aí, ela tem essa concepção teórico-prática que se reflete na avaliação para que o aluno tenha essa formação plena e cidadã que nós sempre discutimos em nossos trabalhos. Então, qual foi o resultado? Então, dos 16 professores que nós avaliamos, 11 tinham uma concepção conservadora. Então, como a gente pode ver essa concepção conservadora? Através das respostas que eles deram sobre o que é avaliação. Então, no professor 11 e 15, por exemplo, nós temos lá, no professor 11, mensurar a evolução da aprendizagem do aluno. No professor 15, conclusão de um trabalho onde o conteúdo aplicado. Então, desse modo, a gente vê o quê? Que é retrógrado, que é classificatório, e às vezes até punitiva, para que o aluno ele seja visto independente do que aconteceu durante todo o processo, com uma avaliação sendo o ponto final em que o aluno chegou. Então, essa concepção e esses professores são exemplos de alguns dos que nós definimos como conservadores. Então, outro professor é um professor que disse que a avaliação é verificação de aprendizado. Então, com base nesses critérios, a gente foi avaliando. Então, quantos professores são progressistas? Progressistas foram 5 de 16 professores. Então, o que eles falaram no caso, né? Professor 14, professor 2. Então, o professor disse que na concepção de avaliação, qualquer forma, formal ou não, que faça a reflexão do que o aluno já sabe e o que o professor precisa para repensar a sua prática, sendo o erro imprescindível para que o avanço de ambos ocorra. Com base nisso, utilizamos recursos metodológicos diferentes, levando em conta a individualidade presente na sala de aula, criando estratégias que culminam na quantificação dos resultados como uma exigência do sistema. E o professor 14, que disse que verificar o progresso do aluno e a qualidade de meu trabalho. Então, nesse sentido, a gente vê que o processo progressista ele não é algo estático, finalizado, mas que parte de todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, o estudante ele tem essa opção e essa possibilidade de se desenvolver em todos os aspectos. A geral, nós não tivemos nenhum professor que se enquadrou, de acordo com a nossa análise, mas a gente fez aqui, então, uma nuvem de palavras sobre a concepção, de acordo com as 16 respostas. E a gente vê que o que mais aparece aqui é avaliação, aluno, resultado, aprendizagem e o professor. Então, o que a gente quer discutir nesse trabalho? Descaracterizar a avaliação como aquele aspecto autoritário que a gente tem das vivências dos alunos. Então, para isso, a gente precisa confrontar as concepções com a teoria e repensar um pouco nossa concepção de avaliação. Além disso, né, nós queremos, então, praticar uma ação consensual na escola e universidade para revisar esse significado das exigências do sistema. Por quê? Muitos professores diziam que é o tempo, que não é o suficiente, que é o sistema que exige nota. Então, foram questionamentos que nós entendemos que é preciso repensar. E compreender o significado de avaliar numa construção construtivista, progressista, que vise o aluno como um ser e a avaliação como um processo contínuo, que valoriza o conhecimento prévio e os erros como indispensáveis para que a aprendizagem seja construída. Então, nós usamos algumas referências, né?
e qualquer dúvida, entrar em contato. Muito obrigada.